Fala, meu povo, o vídeo já vai começar, mas antes, olha só, você que está procurando um site seguro, confiável e com entrega rápida para comprar os seus produtos oficiais do Vascão, você já encontrou, é a Foot Fanatics. Lá na Foot Fanatics você tem todos os lançamentos do Gigante da Colina naquele precinho camarada e o site sempre tem cupom de desconto ativo. Então, não perca tempo. Foot Fanatics, parceira do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Gigante da Colina, o Vasco que entra em campo hoje, né? Tem jogo pelo Campeonato Carioca, a segunda rodada, e o Vasco mais uma vez vai jogar aí com seu time alternativo, a mesma equipe que jogou contra o Madureira. Aliás, a gente deve ter algumas mudanças, né, na escalação, tem novidades ali na lista de relacionados, né, para essa partida, jogadores que são destaque ali do Sub-20 vascaíno. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre reforços. O jogo contra o Audax hoje deve ser o último desse time alternativo, porque os próximos o Vasco já deve começar a utilizar a sua equipe principal. Vamos falar sobre o jogo contra o Botafogo, que seria na segunda-feira, mas foi adiado. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que quer fazer aquela fezinha, meu amigo, no jogo do Vascão de hoje, eu recomendo a 1xBet, hein? E a 1xBet ainda te dá um bônus. Você quer fazer aquela fezinha hoje no Gigante? Então faz o seguinte, ó, vem aqui no comentário fixado. Tem o link da 1xBet e tem o nosso código promocional também. Você utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito vai dobrar. Então, se você está pensando em apostar 20, usa o código promocional que vai virar 40, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link está no comentário fixado. Bom, e a gente começa aqui com uma atualização sobre a partida Vasco e Botafogo, que estava marcada para a próxima segunda-feira em São Januário, mas o jogo foi adiado, foi um pedido do Vasco. O Vasco pediu o adiamento e a Ferge aceitou. Então, a partida Vasco e Botafogo foi remarcada para 16 de fevereiro, às 8h30 da noite. Inicialmente, esse jogo ainda está marcado para o estádio de São Januário. O Vasco pediu o adiamento dessa partida porque o time principal do Vasco está em Miami, né, realizando ali a pré-temporada, os amistosos, e o Vasco joga no sábado contra a equipe do Inter de Miami, no domingo retorna ao Rio de Janeiro e na segunda-feira já teria esse clássico contra o Botafogo, né? E o Vasco queria jogar o clássico com o seu time titular, porque vê no jogo contra o Botafogo, né, um adversário mais encorpado do que os outros times do Campeonato Carioca, o Vasco quer utilizar o time principal exatamente para testar esse time principal, porque, enfim, contra Audax, contra Resende, Bangu, etc e tal, o nível de exigência é bem menor. Então, o Vasco solicitou esse adiamento para poder jogar contra o Botafogo com o seu time titular e a Ferge atendeu. Mas hoje, meu amigo, tem jogo do nosso time alternativo, né? O nosso Cata-Cata, o Cata-Cata da Colina entra em campo hoje mais uma vez. A partida será às 9h10 da noite, né? Um horáriozinho diferente. Não é 9 e nem 9h30, é 9h10 da noite contra o Audax. O jogo será no estádio Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador. A partida de hoje não é na Cazé TV, não. Como o Vasco é visitante, o Vasco não é o mandante dessa partida, o jogo de hoje terá transmissão da Band, aqui para o Rio de Janeiro, e no Band Esportes, né, o canal fechado Band Esportes para todo o Brasil. Então a transmissão de hoje não é na Cazé TV, é na Band e no Band Esportes. E o Vasco terá novidades aí na sua lista de relacionados, né, para a partida de hoje contra o Audax. Por exemplo, Ryan e GB, dois destaques ali do Sub-20 do Vasco, talvez os dois jogadores mais badalados nesse momento no Sub-20 do Vasco. Os dois foram relacionados, né, para essa partida. E existe grande chance do GB, por exemplo, entrar como titular no jogo de hoje, no lugar do Zé Santos, que foi muito mal na estreia contra o Madureira. Além disso, a gente pode ter a estreia de um reforço hoje, né?
no jogo contra o Audax. O Robson, o zagueiro Robson Bambu, que não viajou para os Estados Unidos por conta de um problema do visto, né? Não conseguiu visto a tempo de viajar. Existe a possibilidade do Robson Bambu jogar hoje, fazer a sua estreia nessa partida contra o Audax. Vamos aqui dar uma olhadinha nas duas escalações, né? De Vasco e Audax. Vamos começar pelo Audax, que é o mandante dessa partida, né? O Audax Angra dos Reis. Um abraço aí para todo mundo que mora em Angra dos Reis, cidade que eu já morei também. Na época que eu estava na faculdade, eu até cheguei a trabalhar no Angra Esporte Clube como assessor de comunicação, mas o Angra Esporte Clube não é o Audax, né? O Audax é outra confusão, um clube que chegou depois lá na cidade. Enfim, a provável escalação do Audax, que venceu o Botafogo, deve ser a seguinte: Leandro no gol, Lucas Mota, Rafael Castro, Tomás, Kaique e Caio Christian, Keverton, Diego Valderrama e Igor Leite, que fez aquele golaço de meio campo contra o Botafogo, Klinsmann, Emerson Urso, que já jogou no Vasco, e Rafael Lopes. O técnico é Júnior Lopes, filho do delegado Antônio Lopes. E o Vasco deve entrar em campo com Rolls no gol, Rodrigo na direita, Pimentel e Zé Vitor na zaga, e tem a possibilidade aí do Robson Bambu também entrar na vaga de um ou outro, e Paulo Vitor na lateral esquerda. Matheus Barbosa, Juninho e Galarza no meio, e na frente, Paixão, Eric e Zé Santos ou GB, fazendo ali o papel de centroavante. O técnico do Vasco será o Emílio Faro. Então, é esse, meu amigo, o time do Vasco para logo mais contra o Audax. Mais um jogo aí do nosso Cata-Cata, né? O Cata-Cata da Colina entrando em campo mais uma vez. E vamos falar agora aqui sobre reforços, porque o Vasco ainda vai contratar pelo menos mais 3 jogadores, né? Ainda durante o Campeonato Carioca. Ontem, na entrevista coletiva que o Maurício Barbieri deu para falar ali sobre a partida contra o River Plate, analisar o que aconteceu, etc e tal, ele confirmou, né, que mais peças vão chegar, que esse não é o time final do Vasco, né, que era só um rascunho, que mais peças iam chegar. O Paulo Brax também deixou claro, né, que mais contratações seriam feitas e contratações de bom nível. O Globoesporte.com fez uma reportagem dizendo que o Vasco ia trazer aí entre 3 ou 4 reforços ainda antes de abril, né, para reforçar essa equipe ainda no primeiro semestre. E o foco seria um camisa 10, a posição ali que a 777 está mais disposta a fazer um investimento maior. A famosa cereja do bolo seria um camisa 10. E depois do jogo contra o River ficou ainda mais evidente, né, que o Vasco precisa contratar um camisa 10, um jogador que chegue para fazer a diferença, porque o Nenê foi completamente engolido, né, nessa partida. Então, meu amigo, as prioridades do Vasco para reforçar ainda durante o Campeonato Carioca. As 3 posições mais carentes e que o Vasco vai trazer jogadores para essa posição. Camisa 10, mais um volante e um zagueiro. Então o Vasco ainda vai contratar nesse primeiro período, né, nessa primeira leva de transferências. Vai contratar um camisa 10, vai contratar... camisa 10 é o meia armador, né, aquele meia clássico. Vai contratar esse meia clássico. Vai contratar mais um volante para jogar ali ao lado do Jair e também vai contratar mais um zagueiro. A tendência é que o Léo, né, o Léo Pelé, seja o zagueiro titular e o Vasco contrate ali mais um zagueiro para jogar ao lado do Léo. Eu acho que trazendo 3 jogadores de bom nível para essas 3 posições, acho que o time já dá uma encorpada bacana. Para esse primeiro momento, já é uma encorpada bacana para aí depois, quando começar ali o Campeonato Brasileiro, abrir a janela de meio do ano, o Vasco trazer ali reforços pontuais para entrar ainda mais forte no Campeonato Brasileiro. Então, a gente deve ter, antes de abril, contratações para essas 3 posições, né? Um meia armador, um volante e também um zagueiro. Falando em camisa 10, o Vasco tentou o Franco Fagundes, né? Já falei aqui em alguns vídeos sobre isso, o uruguaio Franco Fagundes, e o empresário do Franco Fagundes falou sobre a situação de momento, né, com o jogador. Abre aspas, ele diz o seguinte: o Vasco fez uma proposta há algumas semanas pelo jogador, mas o Nacional disse não. O Paulo Brax ficou de entrar em contato novamente, mas até agora nada. É uma pena, porque eu acredito que o Franco se enquadraria bem com o clube. Foi o que disse o empresário aí do atleta uruguaio, que quer muito jogar no Vasco, mas o Nacional só aceita vender por 8 milhões de dólares, que é muito dinheiro.
Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!